Gente, ó, eu tô apanhando, eu preciso comprar um computador, agora foi. Então começamos a gravar oficialmente. Eu queria pedir perdão para vocês que na última aula eu deixei o som do outro computador aberto e vazou e deu eco. Então tá um pouco chatinho de ouvir a aula 10. A gente está na aula 11 hoje, né? Mas com um pouquinho de paciência a gente consegue, né? É rapidinho, então eu vou vigiar para isso não acontecer, porque eu uso dois computadores, né? Como eu uso duas telas aqui, então para a gravação ficar melhor, eu gravo em outro computador para não dar interferência aqui na transmissão da aula. Bem, hoje a gente está já com aí 19 pessoas, bacana. Vamos começar a nossa aula número 11 de História do Brasil. E não para de chegar gente, fico muito feliz. A nossa aula número 11, que é uma continuação da aula da semana passada, né? Então eu vou dar uma breve resumida na aula da semana passada, porque a gente viu o período regencial, né? O mundo político. O que aconteceu no período regencial, por que o Brasil entrou numa regência, né? O que aconteceu com Pedrão, que foi embora, com Pedroca, que fica, as quatro regências, né? A provisória, a trina e as duas unas, e algumas questões, como a gente está aí nessa tela de revisão, né? Então, o período regencial ele começa em 31 e vai até 40, então é um período muito curto da história, são só 9 anos, mas um período muito importante, porque é nesse período que a nossa primeira experiência republicana acontece. Alguns historiadores, eles têm nesse período, né, como quem estava no poder era um regente, que era um civil ou um militar, mas enfim, alguém que não era da nobreza, não era um príncipe herdeiro ou um monarca, então considera-se que foi uma experiência republicana, né? E esse período também, além de curto, ele tem várias revoltas, são várias batalhas, até para a gente tirar um pouco essa ideia, né, como eu falei em algumas aulas passadas, como na aula de independência, sobretudo, que o Brasil é um país pacífico, que a gente não tem um histórico de guerra. Ao contrário, nós já tivemos muitas importantes, longas guerras com muitas mortes, como algumas que nós vamos ver aqui hoje, né? Então, relembrando aí, nós temos a criação em 31 da Guarda Nacional, né, dos coronéis, que vem dar a origem ao nosso termo do coronelismo, que nós falamos na última aula, e o mais importante é o ato adicional de 34, porque as revoltas elas vão começar basicamente depois do ato adicional. Esse ato, né, que lembra que eu falei que era como fosse um aditivo, né, uma emenda à Constituição, Constituição Imperial. Então, as revoltas elas vão começar basicamente em 35 e vão aí ao longo do período regencial, e algumas vão até o segundo reinado, né, o começo do segundo reinado. Então, essas revoltas elas vão ter um caráter popular, algumas vão ter um caráter religioso, algumas vão ter um caráter elitista, mas todas elas vão ter, de alguma forma, em menor ou maior grau, o fator econômico aí como causa dessa revolta, impulsionando a revolta acontecer. Então, nós vamos ver hoje 5 revoltas. Tá? Nesse período foram mais de 15, mas algumas muito pontuais, muito regionais, e o que o vestibular cobra, o que o Enem cobra, e é mais trabalhado em concursos, são essas 5 revoltas por serem ou a maior, ou a mais duradoura, com mais mortes, com maior relevância, tá bom? Então, pessoal, eu não vou entrar aqui nos detalhes, nos pormenores da revolta, porque o que nos interessa é entender o contexto para poder acertar a questão na prova. Tá? Então, nosso foco, lembrando sempre, é o Enem, é acertar a questão. Então, nós vamos entender o contexto, por que aconteceu, quem eram os atores envolvidos, qual foi o desfecho. É isso que nos interessa. Lembrando, gravar data, gravar nomes de personagens não é necessário. Então, como eu falei que o fator econômico era o fator mais importante, né, o fator que basicamente todas elas vão estar aí pontuando, eu trouxe essa foto que eu já mandei para vocês no WhatsApp, porque eu acho essa foto muito boa, muito bacana, né? Então, só para lembrar que a questão econômica do Brasil estava ruim, o Brasil estava mal economicamente, porque a gente, nesse período, nós não temos nenhum produto principal, um produto forte. Né? Lembrando que no período pré-colonial nós temos o pau-brasil, no período colonial nós temos a cana-de-açúcar, depois vem o ouro,
e nesse período nós não temos nada. Na verdade, nós temos ainda um pouco de cana, né? Temos aí o ouro já em decadência, temos o surgimento do café e temos também o algodão brasileiro, mas que competia muito com o algodão dos Estados Unidos. Então, a gente não tinha nenhum produto principal, né? Tinha cana, tinha ouro, tinha o café começando, tinha o algodão, mas nenhum deles despontava, né? Fazia do Brasil um importante ator no mercado internacional. E outros fatores também que vão ser um estopim aí para essas guerras, vão ser importantes para essas guerras, é a questão dos altos impostos, o descontentamento da elite com aquela excessiva centralização, como eu falei na última aula, né? E também o descontentamento da população, que tinha uma vida muito miserável, muito complicada. Então, a soma desses fatores, né, centralização política, impostos altos, economia lá embaixo, pessoal passando fome, miséria, revolução. É o caldeirão, são os ingredientes aí, né, do caldeirão para eclodir algumas 15 revoltas. E aí essas revoltas, se a gente olhar aqui o mapa do Brasil naquele momento, né, aí você vai ver que alguns estados ainda não existiam, né, o Mato Grosso era basicamente ali todo o centro-oeste, toda a região do Pantanal, Goiás era muito grande, não tinha Tocantins ainda, São Paulo pegava uma região bem maior, enfim. Então, temos a primeira aí, que é a cabanagem no Grão-Pará. Algumas provas, alguns livros vão falar apenas Pará, tá? Então, tudo bem, se você colocar na prova Pará, também é considerado. Mas ainda temos ainda aí o Grão-Pará, que vai pegar Amazonas, né? A parte ali de Roraima, Amapá e o Pará. Nós temos a balaiada ali no Maranhão, né? Ali naquela mancha laranja ali. Temos a Revolta dos Malês em Salvador e também a Sabinada. E, por fim, lá no sul do Brasil, nós temos os farrapos. Tá? Então, aí é só um mapa para a gente se atualizar mentalmente, visualmente, onde cada revolta acontece, para ver que foram revoltas em vários pontos, não era um ponto específico, né? E lembrando que o poder estava aqui, né, centralizado no Rio de Janeiro. Então, a gente vê que vai bem, bem longe do centro do poder, o que é uma informação importante. Então, a nossa primeira revolta, que nós vamos tratar hoje das 5, é a Revolta dos Malês. Antes de eu continuar, fazer aqui uma parada. Até aí, tudo bem? Essa revisão e esse contexto econômico e político, geográfico. Posso continuar? Pode sim, professor. Pode continuar. Show de bola. Então, agora vamos entrar especificamente, né, nas revoltas. A primeira revolta, que é do Malês, ela acontece em janeiro de 35, ela foi muito curta, mas ela é muito importante. Tá? Então, ela acontece lá na Bahia, em Salvador, mais especificamente na capital. E quem eram os envolvidos? Né? O malês, esse nome malês, ele vem do dialeto. Né? Eu já estudei alguma coisa, parece que é do Iorubá, mas existe muito conflito na literatura, sobretudo porque a história da África é muito recente, então eu não gosto de massificar que é Iorubá, que eu já li de outras etnias, enfim. Mas o malês, em sumo, quer dizer africano-muçulmano. Eu acho muito legal a gente entender o nome da revolta, porque quando você entende o nome da revolta, você entende quem é o envolvido e qual é o caráter dela, então vai desencadeando, né? Então, se eu tenho que a revolta dos malês quer dizer malê, quer dizer africano-muçulmano, quem é o autor envolvido? São os negros escravizados, muçulmanos. Né? Então, o próprio nome da revolta traz quem é o ator principal dessa revolta. Mas nem somente os escravizados muçulmanos, também os escravos, os negros libertos, também atuaram nessa revolta, né? Muitos negros, porque eram negros de ganho, existe a figura do negro de ganho, que é aquele negro que ele trabalha não só para o seu senhor libera ele para um trabalho para outra pessoa, então ele faz um trabalho específico, ganha um dinheiro e vai juntando esse ganho para comprar alforria, por isso o nome é negro de ganho. Então também negros libertos, que eram escravos de ganho, e escravizados muçulmanos. O caráter dessa revolta era basicamente um caráter religioso. Por quê? Porque quando eles vinham escravizados de África, esses negros eles eram batizados com nomes católicos, com nomes portugueses, né? E eles eram proibidos, basicamente, de exercer a sua religião muçulmana. Não sei se é um fato novo para vocês, mas a África ela é extremamente muçulmana.
né, o norte da África, toda a costa ali da Eritreia, né, do chifre da África, historicamente são países muçulmanos, né? Se a gente pensar aqui no Marrocos, que é uma monarquia muçulmana, enfim, no Egito, nós temos muitos países, Argélia, né, muçulmanos na região. Então, muitos negros que vinham para cá eram muçulmanos, eram islâmicos, e eram batizados com nomes católicos e portugueses antes de vir. Então, esses negros, esses malês, eles vão se revoltar contra essa imposição da Igreja Católica, né, contra essa imposição da religião, e vão também tentar fundar um califado. O que é um califado? Seria um país onde o líder, né, seria um califa, seria um líder religioso muçulmano. Só que essa revolta ela é frustrada, porque alguns, né, libertos fazem contam, né, que vai ter essa revolta, e eles são duramente massacrados, né? Os líderes são enforcados, lembra até um pouco da conjuração baiana, né, que a gente viu na aula 8, se eu não me engano, e eles são enforcados, açoitados, alguns banidos do país ou reescravizados, tá? Então, lembrando, malê quer dizer negro, quer dizer africano escravizado, e aí vamos entender que o cara é religioso, eles querem o fim dessa imposição da religião e fundar um califado. A próxima revolta que acontece, que nós temos aí no nosso radar, é a cabanagem. Pode falar. Você poderia dar a definição de califado de novo? Califado seria um país, né, dominado, ou melhor, governado por um califa, que é um líder religioso do islamismo. Tá? Então, eles queriam fundar uma república islâmica na Bahia. Tá? Era um caráter separatista, né, de libertação, na verdade. Não era um caráter separatista de separação do Brasil por fins políticos, mas por fins religiosos. Eles queriam ter essa autonomia de exercer a religião deles, a identidade deles cultural, né? Porque a religião fala muito de identidade cultural ali na Bahia. Até trouxe aí para vocês uma figura, né? Que eu gosto de trabalhar muito com figura que ajuda no visual, do Debré, que quando ele viaja aí pela Bahia, ele faz essa pintura de um negro de origem muçulmana, né? Com chapéu, malê, enfim. Tranquilo aí, Vitória? Tranquilo. Obrigada, professor. Por nada. A nossa segunda revolta, também em 35, ela é bem longa, ela vai até 40, até o fim do período regencial, né? E ela se localiza na região do Grão-Pará, como a gente viu ali no mapa. Então, se a prova vier falando de Pará, a gente vai lá para marcar que Pará também está certo, mas especificamente seria Grão-Pará. E quem são os cabanos, né? Quem é o ator principal dessa revolta? O cabano, ele é um morador de uma cabana, né? O morador daquelas casas de palafita. Vocês visualizam no Rio Amazonas, ali, né, no norte do país, aquelas casas de palafita, que são casas de madeira com perninhas altas em cima do rio, né? Aquelas cabanas são palafitas, e daí vem o nome dos cabanos, né? Ela também é uma revolta popular, né? Porque os cabanos basicamente eram índios, eram mestiços e alguns negros escravizados, e eles têm como reivindicação melhores condições de vida e também pediu o direito deles de comercializar no rio, porque só quem podia comercializar, usar os rios da região para o comércio, era Portugal. Então, Portugal ele detinha o monopólio, né, do comércio na região, e aqueles cabanos queriam ter o direito de navegar pelos rios, fazer o comércio de forma livre. Então, o estopim, né, tem um caráter popular também, tem esse fundo econômico, e eles conseguem fazer a tomada de Belém por mais ou menos 1 mês e meio, eles conseguem tomar o poder da província, né? E aí a elite local também entra no movimento, né, quando vê essa tomada de poder, quando vê essa questão, só que a elite, ela desvirtua o movimento, né? Quando a elite toma o poder, ela meio que esquece as causas sociais, né? Ela vê ali uma chance de brigar por mais autonomia da província, né, contra a centralização do poder que havia ali no Rio de Janeiro, e aí começam disputas internas, né, entre a elite, os cabanos, e o movimento acaba por ser derrotado pela corte com mais de 30 mil mortes. Então foi um dos movimentos mais violentos, sobretudo pelos portos, né, os navios imperiais chegando pelos portos ali,
pensando no Grão-Pará como um grande litoral ali no norte do país, e esse movimento ele foi duramente massacrado, né? Muitos mortos, um dos movimentos com mais mortes na história do Brasil. O terceiro movimento que nós temos é a Sabinada. Desculpa, professor, a vitória foi de quem? Perdão, Gabi? Quem é que venceu essa... Então, o movimento ele foi sufocado, né? E aí o governo central, o governo provisório no Rio de Janeiro, ele sai como vencedor. Embora eles tenham a tomada de Belém por 1 mês e meio, por um curto período, o movimento depois ele é sufocado e as pessoas são mortas e massacradas aí nesse resultado de mais de 30 mil pessoas, tá? Então, basicamente, nenhum desses movimentos vai sair vitorioso. Se não, basicamente, o último movimento, que é o Farroupilha, que tem um certo ganho, em que pese também não saiu vitorioso, mas houve uma concessão, depois eu vou explicar como chegar nele. Mas a gente tem que ter em mente que esses movimentos foram basicamente todos eles, ou de forma dura, né, massacrados. Muito importante lembrar quem é o ator. Se é um movimento mais elitista, ele vai ser massacrado de uma forma mais branda. Né? Lembra de Conjuração Mineira e Baiana? Né? Conjuração Mineira, todo mundo absolvido, legal, só umzinho ali que foi morto. Conjuração Baiana, todo mundo sentou o pau porque era negro. É basicamente isso. Se é mais social, mais popular, a revolta, senta, pua. Se é um movimento mais elitista, passa a mãozinha um pouquinho, né? Galera elitista, galera ali da classe média, média alta, então não vão mexer com essa galera que tem poder econômico, tá? Então a cabanagem ela foi muito popular e aí ela foi duramente massacrada. A Sabinada, ela já não é popular, tá? Ela já tem no nome dela, né? Sabinada é o nome de um médico, tá? Quem era esse médico? Era Francisco Sabino, por isso que a revolta é chamada de Sabinada, porque tem aí o sobrenome desse médico. Então, os atores, né? Os atores envolvidos era basicamente a classe média, comerciante e profissionais liberais, como advogados e médicos. Então, já sabemos aí que ela vai ser reprimida, mas de uma forma não tão dura quanto a anterior. Então, ela também tinha, né, um caráter social e econômico, e eles queriam, a reivindicação deles era criar uma república baianense. Mas aí não era criar para sempre uma república baianense, era até Pedro II assumir o trono. Eles não imaginavam que em 40 haveria o golpe da maioridade e Pedro II iria antecipar a sua ida ao trono, né, a sua assunção ao trono. Então, eles queriam apenas criar essa república baianense enquanto o tivesse no governo regencial. Né? Eles não queriam que tivesse um poder central no Rio de Janeiro governando, porque a Bahia, gente, vamos lembrar, a Bahia foi a primeira capital do Brasil. E desde que a capital foi transferida para o Rio de Janeiro, a Bahia ela começa a sofrer, ela começa a perder importância. Não só importância política, como importância econômica, porque ela passa a sustentar com os impostos a corte no Rio de Janeiro. Então, pensa, você mora na Bahia, né, a capital do Brasil colonial. De uma hora para outra, Rio de Janeiro vira capital do Império. Opa, como assim? Eu era importante, né? Eu era capital, tudo estava aqui, a primeira faculdade do Brasil foi na Bahia. E agora o Rio de Janeiro, aí com importância e, sobretudo, com impostos puxando dinheiro das outras províncias, né, para poder sustentar a corte aqui no Rio de Janeiro. Então, os baianos estavam ali, né, a elite baiana estava ensandecida. Como assim? Eu quero uma importância de volta, né? Vamos criar uma república aqui para poder a gente ter uma importância. E outra coisa importante que esse movimento tinha era que, na ideia deles, na criação dessa república baianense, os escravos nascidos no Brasil seriam libertos, não os escravos, os negros escravizados trazidos de África, mas os negros escravizados nascidos no Brasil. E aí, por que eu estou falando todo o tempo de negro escravizado e não escravo? A historiografia atual, ela não usa mais o termo escravo, porque quando você fala escravo, dá a entender que a pessoa ela é escrava, né? Mas quando você fala negro escravizado, você traz na consciência que é um estado provisório, ela está escravizada.
Então, temos que ter em mente que aquelas pessoas elas não eram escravas, da ideia que elas nasceram, cresceram e estavam predestinadas a serem escravas. Quando eu falo negro e escravizado, eu dou a entender que era uma condição temporária imposta sobre aquela pessoa. Então, de novo, redação do Enem, prova discursiva, usem o termo negro escravizado e não escravo. Vai te dar aí uma pontuação, né, um grau bacana de atualização, de contemporaneidade na sua fala aí para a prova, tá bom? Então é importante a gente lembrar, igual quando eu falei lá de diferença de índio para indígena, né? Então escravo, negro escravizado é uma forma mais moderna, mais contemporânea que a historiografia reconhece e hoje utiliza. Parênteses aí da aula, né? Mas esses pontos parecem não, mas eles são importantes e pode, né, fazer um diferencial aí de décimos na prova e te coloca mais umas 10, 20 posições na frente, né? Então, é legal trazer esses toques aí para vocês. Bem, você falou que da atualização contemporânea da... historiografia. Tá, ok. Obrigada. Historiografia é a ciência que estuda história, né? Então, a historiografia, quando a gente estuda a história da África, história colonial, a gente está utilizando mais esse termo atualmente, tá bom? Então, essa revolta, pessoal, também foi duramente reprimida, mas não a elite, a classe, né, a galera aí da classe média, comerciantes, profissionais liberais. Mas houveram mortes, sobretudo das classes um pouco mais baixas, que também se juntaram nessa revolta, né? Então, houve a morte aí de mais ou menos 1.800, mas a gente comparar, né, com a anterior, que morreram 30 mil, 1.800 é bastante ínfimo, não chega nem acho que de 5%, né, basicamente, aí, comparado à anterior. Bem, a quarta revolta que nós temos, estou na quarta ou estou na terceira? Estou na quarta, isso aí. A quarta revolta, ela começa em 38 e ela vai até 40, 41. Na verdade, decreta-se o fim dessa revolta em 41, mas em 40, basicamente, acontece uma coisa muito importante, que é o governo, ele dá uma chance dos revoltosos se renderem, né, uma anistia. Então, em 40, basicamente, muitos aceitam essa anistia e se rendem, e em 41 só concretiza só o fim da rebelião. Mas a balaiada, ela acontece no Maranhão, naquela região roxa do mapa. Deixa eu voltar aqui o mapa um pouquinho. E quando eu falo Maranhão, não quer dizer que foi exatamente no Maranhão, né? Foi nessa região aqui, na cidade de Caxias. Lembra alguma coisa vocês, cidade de Caxias? A gente estava falando de Baixada Fluminense antes, né? A cidade vizinha aqui. Exatamente. E tem um motivo de ser aqui e lá, né? Vamos chegar... É legal a gente também traçar esses paralelos para poder gravar a matéria. Então, Caxias, pessoal, é a segunda maior cidade do Maranhão na época, né? São Luís é aqui a capital, aqui no litoral, e Caxias é a segunda maior cidade do Maranhão. O que acontece lá no Maranhão? Os balaios, o que era o balaio? Por que é balaiada? Balaio são esses cestos grandes de vime, né? Já viram a expressão balaio de gato? Quem já viu essa expressão? Ou eu já ouvi. Eu já ouvi. Já ouviu, Edson? Perdão. Já. Então, nunca ouviu, Márcia? Balaio de gato? Fala assim, nossa, isso aqui tá um balaio de gato, isso é uma bagunça. É um verdadeiro balaio de gato. Balaio vem disso, esse cesto grande, onde se colocavam coisas, né? E essa revolta, lembrando, o nome é balaiada, por causa dos balaios, que eram o quê? Artesão, quem fazia os balaios. Então, linkando aí o nome com os atores envolvidos, né? Tem um caráter popular, um caráter econômico, né? Eram basicamente populares, negros escravizados, né? Artesãos camponeses que faziam esses balaios, que se revoltam também pela questão de exigindo melhores condições de vida, né? Os latifundiários, os fazendeiros estavam oprimindo muito, como eu falei, era um cenário de fome, era um cenário de miséria, um cenário de escassez, um cenário de economia muito fraca do Brasil, e havia muita opressão social sobre as classes mais baixas. Então, essas pessoas, esses atores aí dessas classes sociais mais baixas, sobretudo os balaios que fazem esses cestos de vime, eles se revoltam e ocupam a cidade de Caxias.
E aí o governo também, lembrando, se é popular, se é social, a repressão é alta ou baixa? A repressão, ela é Se é popular, a repressão é alta. Se é da elite, passa mais boca abaixo. baixa, exato. Então, como essa revolta ela tem um caráter mais popular, porque eram pessoas da classe mais desfavorecida lutando por condições de vida, o governo, mais uma vez, vai lá e senta a pua, né? Massacra geral. E quem o governo manda para a cidade de Caxias para reprimir os revoltosos? Luiz Alves de Lima Silva, que na ocasião ele vai virar barão de Caxias. Mais tarde ele vira duque de Caxias. Mas nesse momento ele vai virar o barão de Caxias. Ele recebe o primeiro título dele, né, como barão da cidade de Caxias, cidade que ele ajuda a libertar dos revoltosos. Ajuda aí o governo libertar dos revoltosos. Por isso eu falei que Caxias de lá tem a ver com Caxias daqui, porque Duque de Caxias é uma homenagem a Luiz Alves de Lima e Silva, que ganha o primeiro título nessa guerra, né, nessa revolta da Balaiada, lá na cidade de Caxias, do Maranhão. A cidade de Caxias do Sul também não tem a ver, né? Eu acho que Caxias do Sul não tem a ver com Duque de Caxias, não. Tá? Ah, tá. Essa também ela é Caxias lá, Caxias do Sul, e Duque de Caxias sim tem a ver com o nosso Luiz Alves de Lima e Silva. E por fim, pessoal, nós temos a última revolta, mas não menos importante, porque ela foi uma das maiores, ela durou quase 10 anos, né? Foram 9 anos aí. Os gaúchos falam muito que foi uma revolução farroupilha, né? Mas não foi uma revolução, é uma revolta, perdão aí aos gaúchos, né? Porque para existir uma revolução tem que existir uma mudança social, política e econômica. Por que nós falamos de Revolução Francesa? Porque a Revolução Francesa... Não entendi, desculpa, professor. Qual é a questão dos gaúchos e qual é o correto? Sim, lá no Rio Grande do Sul, né, a Revolta Farroupilha, ou Guerra dos Farrapos, ela é feriado estadual, né? Para eles é uma data muito importante. E eles consideram essa revolta como uma revolução. Então, eles chamam de Revolução Farroupilha. Oi, Beatriz, na verdade são 15, tá? Nesse período regencial, mas as que caem no vestibular são apenas essas 5, tá bom? Depois eu posso voltar nas 5 para dar uma pincelada se tu preferir, mas só essas 5 aí. Então, a Revolta Farroupilha ela não é uma revolução, porque a história só considera que um fato, né, foi uma revolução quando ele muda, né, a sistemática econômica, política e social. Quando existe uma mudança na sociedade, uma mudança na esfera política e uma mudança na esfera econômica. A gente ainda está antes do segundo reinado, período regencial. Na República aí tem mais umas confusões aí para frente. Por enquanto, vamos focar nessas 5, que é coisa para caramba já, né, Bia? Então, onde acontece a Guerra dos Farrapos ou, né, a Revolta Farroupilha? Acontece no Rio Grande do Sul. E quem está envolvido nessa revolta? Os pecuaristas do Sul e imigrantes italianos, sobretudo Garibaldi e Bento Gonçalves. Alguém aqui já foi Serras Gaúchas, já foi ali em Porto Alegre, ou conhece, tem família gaúcha? Tem alguém aqui no grupo que conhece? Se você for ali para as Serras Gaúchas, né, que é Gramado e Canela, tem um passeio de trem muito famoso, que esse passeio de trem ele vai para a cidade de Bento Gonçalves, passando por Garibaldi. Então, para você ver a importância desses atores para os rio-grandenses, para os gaúchos, que existem 2 cidades com o nome aí dos líderes dessa revolta, que é Garibaldi e Bento Gonçalves, tá? E por que eles estavam brigando, né? Então, como eu falei, eram pecuaristas sulistas, imigrantes italianos, então ela tem um caráter mais elitista, né? São pessoas mais da elite. Eles estavam brigando pela mudança tributária na região. Por quê? Porque o Rio Grande do Sul, historicamente, desde a fundação, né, da província, ela sempre foi uma província de abastecimento. Quando você lembra em Rio Grande do Sul, você lembra do quê? Do gaúcho, do vaqueiro, carne de boi, não lembra dessas coisas? Dos pampas, o cara tomando chimarrão, cheio de boi.
Alguém tem essa imagem mental quando fala? Infelizmente tem. Tem, Gaúcho né? só vem essa vibe aí. Exatamente. Tanto no Porque churrasco. churrasco, olha aí, outra referência, bacana. Essas referências são importantes. E quando você lembra de sul, de churrasco, pampa, gaúcho, você vai lembrar que a província rio-grandense, ela sempre foi uma província de abastecimento. Então, criação de gado para abastecer as províncias, né, de Minas, do Rio de Janeiro, de São Paulo. Então, sempre foi essa província, né, que faz essa criação de gado de corte para as demais províncias. Só que a carga tributária era tão alta que o charque, que é charque? Charque é um tipo de carne, né? O charque do Uruguai era importado por um preço mais barato do que o charque da província do Rio Grande. Então, os pecuaristas estavam pirando, né? Como assim? Eu produzo carne para o Brasil e eu pago um tributo mais caro do que o Uruguai. Então, eles vão brigar por essa mudança dessa política tributária, né? Contra o governo central. E aí, nessa revolta que dura 9 anos, eles acabam fundando duas repúblicas. A República Piratini e a República Juliana, que seria basicamente a Piratini, o Rio Grande do Sul, e a Juliana, Santa Catarina. Voltarei para o mapa para a gente poder visualizar e fixar melhor esses conceitos. Tá? Então, a província está aqui e ela basicamente divide entre duas províncias, né? Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Os historiadores, pessoal, não têm um consenso que foi uma revolta separatista, tá? Eles não queriam separar do Brasil. Basicamente, eles criaram... Pois é, né? O Sul é meu país, né, Bia? Tem até hoje esse slogan famoso, o Sul é meu país. Mas, basicamente, entende-se que eles criaram duas repúblicas, né, dois países, apenas para facilitar a questão tributária e política. Então, foi, na verdade, uma forma de melhor organizar o território. Não tinha um fim, um caráter separatista de realmente criação de uma república, como lá a Sabinada queria criar uma república baiana, né? Não era, ou os malês queriam criar um califado islâmico, não era esse sentido, era apenas de organizar pela questão tributária, tá? Então, essa revolta, essa guerra dura 9 anos e o governo acaba fazendo um tratado, né? O nosso famoso aí Barão de Caxias, o personagem da noite, ele já como barão, já com título, né, Barão de Caxias, ele vai até a região e ele assina um tratado chamado Tratado Ponte Verde com o líder da revolução, ou melhor, da revolta, né? Não foi uma revolução, que era Canabarro. Então, eles assinam um tratado e a guerra acaba. E como eu falei lá no começo, talvez essa foi a que teve mais vantagem, né? Conseguiu ganhar alguma coisa. Embora eles não foram vitoriosos, né? Houve um tratado para acabar a guerra, na verdade, vamos chamar de empate, né? Eles conseguem que o governo faça algumas concessões, né, e a província acaba ganhando mais autonomia. Então, em que pese eles não conseguem, né, sair vitoriosos da guerra, eles conseguem sim que o governo faça algumas concessões para eles, né, liberem alguns pedidos, atenda alguns pedidos dos revoltosos, e a província acaba tendo aí um protagonismo maior dentro do cenário brasileiro. Tá ok? Bem, e a outra coisa importante, pessoal, sobre as 5 revoltas, só que voltando para o começo, é que nós temos um cenário de muito centralismo, né? Até o ato adicional de 34, como eu falei na última aula. O ato adicional de 34, ele dá o quê? Mais autonomia para as províncias. E é muito doido a gente pensar que quando o governo acaba dando mais autonomia para as províncias, acaba eclodindo várias revoltas nas províncias, né? Exigindo mais direitos sociais, questões econômicas. Então, é como a gente pensar como a história, ela não é uma ciência exata, né? 1 mais 1 não é 2. Mas quando exige-se uma coisa, a gente está ali num poder centralizado, exige-se autonomia. Quando se dá autonomia,
cria-se revoltas. Então, é sempre momentos de tensão. A história, a gente tem que pensar muito nela como algo cíclico, né? Ela vai e volta, ela não é algo linear. É muito bom a gente ter figuras como essa que eu trouxe, né, de uma história linear, apenas para entender de forma cronológica como as coisas acontecem. Mas quando a gente chegar, sobretudo, no período republicano, e a gente vê alguns governos, nós vamos ver que várias coisas acontecem e voltam, e nos dias atuais, né, coisas que acontecem hoje já aconteceram anteriormente, e como a história ela é cíclica, ela vai e volta, ela vai e volta, ela vai e volta. Então, tenham em mente, né, para a sua prova, as questões aqui de localidade, de envolvimento, reivindicação e resultado. Eu trouxe basicamente isso nos slides para vocês, para não confundir, não botar muita coisa, né? São, como toda batalha, toda revolta, tem momentos complexos, de vários atores envolvidos, vários nomes de líderes envolvidos, mas para a prova, o que o Enem vai pedir basicamente são essas questões, tá? Do período aí pós-34, e basicamente quem foram os atores e quais foram as causas e quais foram os resultados. Abro agora aí para vocês para pergunta. Nós temos aí mais ou menos 5 minutinhos para terminar. Temos alguma pergunta aí sobre essas 5 revoltas? Não tenho necessariamente sobre revoltas. No final você falou que o cenário era muito centralista até... Ai, eu perdi. Deixa eu voltar aqui na aula anterior. Eu acho que vale a pena a gente voltar na aula 10 para a gente poder entender essa questão. Né? Como eu falei, estou voltando aqui nela. Tá. Só abrir aqui para você compartilhar de novo. Vocês lembram na aula anterior que sempre progressistas e regressistas brigavam pelo poder? Né, que basicamente os regressistas queriam a centralização e os progressistas queriam o federalismo. Então, nesse momento que a gente está com essas revoltas, quem está no poder são os regressistas. Eles querem acabar com o ato adicional que deu poder para as províncias. Então, a gente tem um momento de centralização de poder, quando Pedro I sai, entra o primeiro regente, Uno, que ele é progressista, ele vai dar autonomia para as províncias, guerras eclodem, né? E aí vem um poder regressista falando, tá vendo? O que adianta dar poder para as províncias? Aí, ó, batalhas. Então, todo momento, as forças, o poder que está ali da elite, vai estar sempre brigando, né? Então, tem briga porque é centralizado. Aí vem lá, vamos centralizar. Centraliza, acontece revolta. Aí vem, vamos centralizar de novo. Então, cada hora, o poder que está ali em vigor, está brigando, vai se tentar sobrepor o seu ideal, dependendo da situação política do momento. Não sei se ficou mais claro para vocês. Gabi, fala aí. Todo mundo está aí? Oi, professor, desculpa. Deu um delayzinho aqui. Ficou mais tranquilo ou não? Não ficou? Eu volto de novo a explicação. Ficou. A questão da explicação, eu consigo me recordar. Essa que o senhor usou, eu não tinha pegado, não sei o que, até não sei o que de 40, aí eu não tinha notado. Exatamente. Então, a gente está aqui nesse período pós-34, né, pós-ato adicional, como a gente viu na última aula, que temos basicamente 2 partidos, os federalistas e centralistas. Então, a primeira regência una é um federalista que dá mais autonomia para as províncias. As províncias ganham autonomia e eclode essas revoltas nas províncias. E aí vem, então, a próxima regência una de um governo mais centralista, tentando acabar com o ato adicional, tentando tirar o poder das províncias. E aí o que acontece com os progressistas? Eles falam que não adianta a gente ficar revezando a gente no poder. Uma hora é regressista, uma hora é progressista. Uma hora é centralizador, uma hora é liberal. Vamos fazer o quê? Trazer Pedro II para o trono, né? Trazer alguém do meio, sem essas questões políticas, para resolver a situação. Então, por isso que o golpe da maioridade, que nós vimos na outra aula, ele é tão importante, para a gente ver que não existe um consenso. Não importa
a forma que se administra as províncias sempre está eclodindo revoltas. Então, somente para apaziguar o Brasil, a solução era trazer alguém neutro. Gente, de novo, a história se repete. Hoje em dia, a gente vê uma briga muito grande de direita e de esquerda. Tem pessoas que falam que, para acabar com essa briga de esquerda e direita, vamos trazer a monarquia de novo. Já viram monarquistas hoje em dia, 2021? Quem já viu aí monarquistas? Até nessas revoltas... Mentira que tá tendo essa vaga aí. Não tá ligado, não. Sim, Edilson. Hoje em dia existe. Por quê? Nesses momentos de tensão política, quando se forma dois blocos, dois grupos, sempre pensa-se em um intermediador. Quem é a pessoa que é neutra, que não vê partido político? Um imperador, um rei, um monarca. Então, hoje em dia, tem de novo, volta com essa polarização política, aí eu falo essa contextualização, porque o Enem ele gosta muito de contextualizar, né? Então, a gente podendo fazer um paralelo do período regencial com o nosso período contemporâneo atual, a gente tem de novo esses movimentos. O jornal dessa semana, o presidente da Câmara, ele veio com a ideia de criar o semipresencialismo, né? Por quê? Briga de direita e esquerda. Não é bom para o país. Vamos fazer o quê? Vamos criar um semipresencialismo, ou seja, eleição indireta. Ninguém vai votar para presidente. Quem vai votar é o próprio Congresso, vota no presidente de forma indireta. Então, assim, começa a surgir soluções para poder apaziguar esse ânimo político. Foi o que aconteceu lá em 1840, o que está acontecendo basicamente hoje com essas ideias aí. Está no jornal. Então, se de repente o Enem trouxer uma notícia de hoje, né, ou do grupo que está aí, o presidente da Câmara, falando, né, do semipresidencialismo, grupos aí falando de monarquia, volta da monarquia, para apaziguar, é esse pensamento. Né? Nem quero nem regressista, nem progressista, nem conservador, nem liberal. Vamos trazer aí alguém que seja um árbitro, alguém que seja neutro nesse conflito para poder governar e ter paz. Então, a gente termina a aula com esse paralelo, né, da política atual, comparando aí com a política do período regencial. Ficou tranquilo quando a gente trouxe para o presente essa ideia? Deu para visualizar bacana? Deu para ter uma noção bem melhor. Legal, né? Então, é bacana esse paralelo também que a gente vive hoje em dia, porque, como eu falei, né, a história ela é cíclica. Gente, todo momento, o que acontece hoje tem muito a ver, ou já aconteceu, as pessoas pegam a influência de ideias, né, de século passado, é isso, né? As coisas se reciclam, né? A história também, muitas das vezes, ela é reciclada. Parece que não, parece que a gente anda para frente. É por isso que hoje em dia... Principalmente no país que a gente vive. Exatamente. A sensação de não andar para frente é bem mais forte. É por isso que hoje em dia a história, a sociologia, a antropologia, né, as ciências sociais não falam mais no conceito, né, de desenvolvimento, de hierarquia cultural, né, de um povo mais atrasado que não existe essa ideia de povo atrasado, porque a gente vai e volta todo momento, né? Se parar para pensar que os egípcios fizeram pirâmides milhões de anos antes de Cristo, e a gente hoje em dia não consegue explicar, então quem é mais avançado, eles ou a gente, né? Então essa ideia de avanço social, avanço histórico, ela não existe, né? O que existe são momentos, são contextos históricos, dependendo dos atores, enfim. Então, essa mentalidade a gente tem que ter de que cada momento é um momento e não existe evolução histórica. Né? Por isso eu falei, a história não é uma linha que anda para frente. Essa ideia de desenvolvimento tá indo para frente, ela vai e volta. A história ela é cíclica. Tá bom? Pessoal, espero que tenham gostado da aula de hoje, tenha sido bastante bacana. Né? Eu trouxe aí esses conceitos para vocês que sejam realmente bases para vocês entenderem essas revoltas e fazerem uma boa prova, viu? Durante a semana, estudem. Dúvidas, podem me mandar no WhatsApp, no Instagram, no YouTube. Estou à disposição de vocês, viu? Obrigado pela aula, professor. Uma ótima Valeu, pessoal. Obrigado, professor. Boa noite. Vamos com tudo. Vamos com a aprovação. Fica com Deus. Até semana que vem. Valeu, Gabi. Obrigada, professor. Boa noite. Valeu, Duda. Tchau, tchau. E fica registrado na gravação, não sei se você já desligou, que a sua foi a última aula que teve mais pessoas. Muito bom, obrigado, Gabi. Tchauzinho, Tchau, meu amor. Beijo grande.